7h29 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM, sempre também em nosso streaming no Face, no YouTube e ainda daqui a pouco em podcast, logo mais reprise na Plena TV. Hoje, o prazer de receber aqui agora a Folha FM, ele já esteve aqui há um tempo atrás conosco, né? Ainda quando era Continental, agora pela Folha FM, que é o resultado da migração dessa Rádio Continental. Deputado estadual do PT, Valdec Carneiro, é um prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo, muito bom dia, obrigado aí de antemão já pela presença do senhor, mesmo que virtual, mas importante para a gente. Bom dia, deputado. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luísio, é um prazer muito grande começar o dia conversando com vocês e me atualizando aí a partir das manchetes da Folha da Manhã. Mandar um abraço especial para ouvintes aí do programa Folha no Ar. Acho que nossa conversa vai ser boa. Deputado, bom dia, obrigado pela presença. Vamos começar falando sobre passado recente, sobre novembro de 2020. Então, apenas 5 meses da eleição, né? E o senhor, assim como parte do PT, apoiou no segundo turno o candidato Caio Viana, do PDT. Embora o partido aqui em Campos tenha declarado neutralidade, teve candidato próprio no primeiro turno, a ex-vereadora Odisseia Carvalho, professora, vem de uma militância respeitada e longeva no CEP, né? O que levou o senhor e o grupo do PT a, diferente do diretório municipal, a apoiar Caio Viana no segundo turno da eleição no ano passado? Bom dia. Bom dia, Luísio. Então, em primeiro lugar, eu quero destacar que o meu apoio foi um apoio, assim, relativamente modesto, não é? Eu estive em Campos no segundo turno e organizei uma reunião, sobretudo com membros da comunidade educacional e científica de Campos. Foi uma reunião com cerca de 60, 70 pessoas, em que o candidato Caio Viana esteve presente, e é, na verdade, uma rede com a qual eu já tenho relações em função do meu trabalho, da minha vida acadêmica e da minha vida política. Então, foi o ato de campanha do qual eu participei, não só participei, como organizei. Antes disso, porém, eu fiz questão de entrar em contato com a minha querida amiga, professora Odisseia, que tinha sido candidata do nosso partido no primeiro turno, para saber exatamente quais eram as posições oficiais do PT em relação ao segundo turno. Conversei com ela por telefone, ela me falou exatamente isso que você narrou aqui agora há pouco, que o PT não faria manifestação oficial no segundo turno e, por assim dizer, liberaria as bases. Então, não havendo, portanto, o obstáculo formal partidário em relação ao segundo turno, e tendo em vista também, e você sabe disso, Aloysio, uma relação política que eu tenho há muitos anos com o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, né, eu acabei participando no segundo turno com esse ato, com essa reunião de educadores e pesquisadores, cientistas radicados em Campos, em função também da parceria política que eu mantenho com o Rodrigo. Na verdade, foi o Rodrigo, a liderança do Rodrigo, quem coordenou uma força-tarefa política importante no segundo turno. O Caio teve uma subida, acho que extraordinária, do primeiro para o segundo turno, mas a minha participação se limitou a essa reunião, que foi muito boa, foi uma reunião muito qualificada, inclusive pelas presenças ali durante o evento, mas não tive uma participação tão ostensiva e tão ativa como outros quadros tiveram ao longo do segundo turno. Realmente, do primeiro ao segundo turno, foi a reação de Caio foi realmente impressionante. O primeiro turno, Vladimir quase ganhou a eleição no primeiro turno. Eu me lembro que, por conta de ataque de hackers, o TSE, no Brasil inteiro, a eleição ficou paralisada ali, com 43,47% das urnas no primeiro turno. E naquele momento havia uma dúvida se Vladimir teria ganho no primeiro turno ou se haveria segundo turno. E eu me lembro que eu fiz os cálculos,
junto com o Cristiano Abreu Barbosa, diretor da Folha também, meu irmão, e afirmei que Campos ia ter segundo turno, quando ninguém havia feito isso ainda. Aí voltou já com 90 e tantos por cento, o segundo turno estava confirmado. Terminou com 57% para Vladimir, os votos válidos, quanto 43% de Caio. É uma diferença aí de pontos percentuais de 14 pontos percentuais. É bastante razoável. E, no entanto, no segundo turno, a diferença foi de 4,8 pontos percentuais. Quer dizer, tirou 10 pontos percentuais, que nenhuma eleição do mundo é uma coisa fácil. Aqui você acredita isso, ao trabalho de vocês, sobretudo do Rodrigo Neves, que encampou, assim, de fato, a campanha de Caio aqui em Campos? Então, entre os fatores, digamos assim, externos à política local, à política de Campos, não tenho dúvida que foi a liderança do prefeito Rodrigo Neves que mais fez diferença. É claro que o processo interno de campanha no segundo turno, enfim, que eu não acompanhei de perto, certamente algum tipo de estratégia diferenciada, algum tipo de digamos, algumas ações mais regulares, mais ostensivas da campanha, enfim, podem ter feito a diferença também, mas seguramente do ponto de vista do apoio de lideranças, digamos, de fora de Campos, indubitavelmente eu acho que a liderança do ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, foi um diferencial muito grande. Ele teve a capacidade de mobilizar muita gente, né, das suas relações de Campos e de fora de Campos também. É o meu próprio caso, eu estive em Campos, passei 2 dias em Campos preparando e realizando essa reunião que eu mencionei, então eu não tenho dúvida em apontar que, do ponto de vista dos apoios externos da cidade, certamente o grande diferencial nesse segundo turno em favor de Caio Viana foi a participação, a liderança, a organização do ex-prefeito Rodrigo Neves. Agora, quero aqui destacar o seguinte, eu fiz essa participação, mas foi uma participação, digamos, em função dessa composição política com o Rodrigo. Não foi uma participação em nenhum momento, digamos, de ataques ou de contrapontos pessoais ao Vladimir, de modo algum. Eu tive algumas agendas de trabalho com o Vladimir, ele deputado federal e eu deputado estadual, em torno dos interesses do Estado, sobretudo do ponto de vista do desenvolvimento econômico. Então não foi uma participação no que me diz respeito, digamos, agressiva ou particularmente contra a campanha do Vladimir Garotinho, mas foi em função da participação nesse projeto político que eu integro ao lado do Rodrigo. Portanto, é um pouco nessa linha que eu percebo as coisas. A gente conversou na campanha, acho que foi, se não me engano, foi o Jefferson, reitor do IFE, professor Jefferson Martins Azevedo, que fez a ponte, é um conhecido antigo, conhecido de adolescência. Conversamos bastante, inclusive sobre impressões do primeiro e do segundo turno, o que seria necessário fazer para virar uma diferença tão grande e tal. Como conversei com o Rodrigo também, quer dizer, jornalista e político conversa, né? Sobretudo em tempo de eleição. Vocês são mais dados a conversar em tempo de eleição. Mas eu tô aqui hoje, né? Não, perfeito, mas política e eleição fica com a audição mais antenada. Mas é verdade, você está aqui hoje. Agradeço pela presença. É um prazer. E realmente, vou dar um testemunho. Eu acompanho a eleição aqui em Campos desde 88, 89. Eu sempre me confundo com isso, 88 e 89. 89 foi de Collor, 88, a de Garotinho. E ela não teve segundo turno ainda, a Constituição foi aprovada naquele ano, ela passaria a valer a partir da seguinte, em que Garotinho elege Sérgio Mendes, 92. E desde então, desde 92 para cá, foi o segundo turno mais acirrado de Campos. Houve outros segundos turnos, mas nunca tão acirrado quanto esse. E trabalho profissionalmente é o pleonasmo, né? Cubro profissionalmente as eleições desde 88 e 92. Eu nunca vi, confesso, eu, Luiz, nunca vi uma tirada de diferença tão grande. Não foi suficiente para ganhar a eleição, mas muito se argumenta que tivesse mais uma semana, talvez fosse,
como a que Caio tirou para Vladimir do primeiro para o segundo turno. E esse é o testemunho que eu estou dando. Em Campos eu nunca vi coisa igual. Você falou da influência de Rodrigo Neves. Você acha que foi o principal motivo? E como vocês quase conseguiram essa virada? Olha, Aloysio, Cláudio, como eu disse há pouco, eu não acompanhei a campanha no dia a dia em Campos, né? Eu estive apenas durante 2 dias no segundo turno. Mas o que eu pude observar e as conversas que eu pude fazer, inclusive com você, né? A conversa com você, para mim, foi mais que uma conversa. Você me deu uma aula sobre o contexto político de Campos, enfim. Mas o que eu pude observar e o que eu pude conversar, realmente, não só o apoio, mas o Rodrigo é muito organizado, né? O Rodrigo Neves é muito organizado. Então, assim, não foi um apoio do tipo, vamos todos para lá, andar pela rua. Não, houve um método, né? Assim, de abordar segmentos específicos. Por exemplo, ele me pediu, né, que organizasse uma reunião com esse segmento específico, que eu tenho relações com a UF, que é minha casa, né? Sou professor da UF há muitos anos, conheço muito a turma valorosa da UF aí de Campos, a turma do Instituto Federal Fluminense, você citou o Jefferson. O Jefferson é um orgulho da educação no Rio de Janeiro, o Jefferson é um reitor do maior valor. O pessoal da UENF, sobretudo, acompanha a UENF muito de perto desde a gestão anterior do professor Passoni, tem muita relação com o professor Raul Palácio. Então, assim, outras relações também no ISEPAM, no Liceu de Humanidade. Então, eu conheço razoavelmente o campo educacional em Campos dos Goytacazes. Então, ele me pediu, me encomendou, digamos assim, essa contribuição do ponto de vista político, dessa reunião específica, assim como ele fez isso com outros agentes políticos em relação a outros segmentos. Então, assim, acho que foi um apoio assim, ostensivo, politicamente falando, por parte do Rodrigo, e muito organizado, né? Então, é possível que isso tenha feito diferença. Agora, insisto, eu não sei também do ponto de vista da campanha no dia a dia em Campos, do primeiro para o segundo turno, o que a campanha do Caio fez de diferente, né? Mas, repito, do ponto de vista das influências externas, certamente a entrega, a dedicação, a organização, a ostensividade do apoio do Rodrigo deve ter feito muita diferença nessa arrancada, embora não tenha redundado em vitória, chamou muita atenção dos analistas como você em relação ao percentual de diferença que foi tirado no intervalo de tempo tão curto. E como é que... Vamos mudando agora, dando atualizado de lá para cá, e só bom lembrar que essa reunião que você fez, o Raul já se manifestou aqui, Raul Palácio da UENF, foi na UENF essa reunião ali, e ela não também sofreu críticas. Não foi na UENF, não. Não foi no centro comercial da UENF, não? Não, a reunião não foi na UENF, não. A reunião foi, inclusive, num espaço da campanha do Caio Viana, né? Foi num galpão da campanha do Caio Viana, não foi nenhum espaço público, não. Então, perdão, mas enfim. Mas a gente noticiou essa reunião. Isso. Eu, então, me lembrei o local, e ela sofreu críticas na comunidade acadêmica da UENF, sobretudo pelo grupo que fez oposição a Raul Palácio perder a eleição a reitor. Você chegou a ver essas críticas? Como é que você recebeu elas? Não, eu vi manifestações, mas assim, eu acho que faz parte do processo político, não teve nada também, nenhuma crítica contundente, apenas quadros da comunidade acadêmica da UENF, alguns eu conheço bem também, respeito, que se colocaram, digamos, com ressalvas, com restrições ao apoio ao Caio Viana, enfim. Então, mas eu acho que eu entendi como parte do processo político, nada significativo, não porque essas pessoas não sejam significativas, não é isso, mas nada expressivo do ponto de vista do debate político. E chegando agora para o tempo, chegando agora para o presente, para abril, né, desse ano, teve Vladimir aqui, eu resumi aí no primeiro bloco a análise dele, dos 100 dias dele, né, das questões que ele promete, coisas que ele já fez, planos primeiro semestre, enfim, em várias áreas. Como é que você, de fora, tendo participado do segundo turno, como é que você analisa esses 100 dias do governo Vladimir Garotinho aí à distância? Pois Cláudio, Aloysio, assim, essa condição que você menciona, à distância, né, certamente limita um pouco a minha análise, porque eu não tenho os elementos do cotidiano, como vocês têm. Mas, em primeiro lugar, claro, o Vladimir
completou há pouco aí 100 dias, né, de governo, evidentemente que a minha primeira palavra é de desejar sorte e sucesso à administração, é claro, né? A gente deseja que as coisas melhorem, que as coisas corram bem, porque o povo de Campos pode, deve e merece ter, né, melhores condições de vida no dia a dia. Portanto, os meus votos são sempre, e também para a gestão do Vladimir Garotinho, votos de êxito e sucesso. Em segundo lugar, o que eu percebo, assim, de muito claro, mesmo à distância, em relação ao que eu percebi à distância no quadriênio anterior, eu sinto que o Vladimir, assim, ele é muito ativo, né? Ele se movimenta muito, né? Ele busca muita interlocução, busca muita parceria. Então, esse perfil, né? Eu não tenho conhecimento próximo ao Vladimir, enfim, mas eu percebo, em primeiro lugar, uma disposição, uma movimentação, uma iniciativa que me parece uma característica positiva para o gestor. Entretanto, acho que ele enfrenta duas importantes limitações. A primeira delas, não há dúvida alguma, é essa tragédia humanitária e sanitária da pandemia do novo coronavírus, né? Eu quero, inclusive, me solidarizar com as famílias enlutadas aí de Campos, né? Campos tem sofrido muito com a pandemia, então minha solidariedade às famílias que perderam entes queridos, que têm membros da família internados, enfim, UTI, não só de Campos, como de toda a região norte, do eixo norte-noroeste do estado. E nós perdemos, vocês mencionaram no primeiro bloco do programa, na Assembleia, nós perdemos dois colegas, né, que, independentemente das diferenças políticas e ideológicas, que nessa hora perdem a importância, nós perdemos a convivência desses colegas. Eu me refiro aqui ao Gil Viana, abraço à família do Gil, e também o veteraníssimo e queridíssimo na Assembleia, João Peixoto, cuja família também é um abraço aqui nesse momento. Então, assim, acho que o primeiro grande obstáculo que o Vladimir e o conjunto de prefeitos vem enfrentando é a pandemia. Mais ainda com a condução desastrosa, eu diria até criminosa, por parte do governo federal em relação à pandemia. Os prefeitos e os governadores, de modo geral, sofrem retumbantes consequências da condução absolutamente inadequada por parte do Ministério da Saúde, do governo federal, do enfrentamento à pandemia. Na verdade, eu acho que essa condução do Brasil, essa forma, né, irresponsável de enfrentar a pandemia por parte do governo federal, tem sido tão ou mais nociva que o próprio vírus, né? Então, a gente teve um presidente que, desde o início, agiu e se manifestou negando a pandemia, desmerecendo, minimizando, classificando-a como gripezinha, como todos nós sabemos, né? Negou sistematicamente, né, as orientações emanadas da comunidade científica nacional e internacional, ou seja, um negacionista completo do ponto de vista da ciência. Aliás, não surpreende, porque o seu governo já vinha desfechando, desde 2019, sucessivos ataques à comunidade acadêmica e científica nacional, né? Não foi capaz de organizar, né, de maneira integrada, de maneira articulada, um plano nacional de imunização. Claro que compete ao Ministério da Saúde, mas nós já estamos no quarto ministro da Saúde, né, em plena pandemia, sendo que o anterior, o general Pazuello, que era tido e havido como especialista em logística, assim, não sei onde foi parar esse conhecimento, essa expertise em logística do general Pazuello, que foi um verdadeiro desastre logístico, né, a organização do Plano Nacional de Imunização. E é claro que isso repercute duramente sobre as administrações locais, sobre os governos estaduais, enfim. Então, esse é um obstáculo terrível, porque isso, em primeiro lugar, produz um efeito moral devastador. As famílias sofrem, têm medo, enfim, ficam sem esperança, não veem perspectivas no horizonte. Repercute também do ponto de vista das atividades econômicas, é claro, porque o distanciamento social, as restrições impostas e que são necessárias em função do enfrentamento ao vírus, afetam, evidentemente, a atividade econômica, sobretudo aquelas que dependem de fluxo de pessoas, de movimentação de pessoas nos ambientes, nos lugares, nos restaurantes, nos comércios, enfim. Então, isso também é muito sério, né? Tem tido impacto dramático também sobre a atividade educacional. Então, assim, eu considero que esse obstáculo é um obstáculo de grande monta,
agora vocês acabaram de repercutir na entrevista do prefeito Garotinho, Vladimir Garotinho, ontem, na Folha, o risco de colapso funerário, né, que se soma, né, a um colapso no sistema de saúde, né, a questão do acesso aos leitos de enfermaria, sobretudo de UTI, as dificuldades de se garantir os kits de intubação, né? Os kits de intubação, as pessoas correm o risco, em muitos municípios brasileiros, de viverem o drama que nós vivemos e assistimos estupefatos em Manaus, né? Em Manaus sem oxigênio, enfim. Então, hoje, por exemplo, Niterói anunciou a suspensão, não foi o único município, da sua campanha de vacinação, porque o Ministério da Saúde não enviou os lotes prometidos de vacina. Então, ou seja, esse é o primeiro grande obstáculo que o prefeito Vladimir Garotinho, não é o único, está enfrentando. Outro obstáculo importante, são os dois que eu quero ressaltar, tem a ver com o comportamento das receitas, né, no município de Campos, que na verdade é uma economia fortemente vinculada ao setor do petróleo, né? E você mencionou agora há pouco nos seus comentários no primeiro bloco, a meu ver, de maneira adequada, né? O petróleo sofreu no segundo semestre, sobretudo no final do ano 2014, um baque muito grande, né? No petróleo é uma commodity precificada internacionalmente, teve uma queda muito brusca, né, caindo praticamente de $120 o barril para cerca de $30, enfim, então, e não se recuperou até hoje, né? Houve uma recuperação, mas jamais no nível em que se encontrava quando daquela queda vertiginosa, e isso afeta dramaticamente as economias dos estados, dos municípios, que têm na receita do petróleo um apoio, né? Um lastro orçamentário e financeiro importante. E mais ainda em Campos, porque além do problema da queda do preço do petróleo, nós temos ainda um processo nos últimos 10 anos de redução na produção na bacia de Campos, onde se encontram os campos mais maduros, né? E a produtividade vem caindo, diferentemente do que vem acontecendo, por exemplo, na bacia de Santos, né? Quando a produção vem aumentando significativamente, sobretudo, notadamente, não apenas, mas no campo de Tupi. Então, assim, tudo isso certamente coloca um cenário desafiador para a administração municipal de Campos, porque com restrições orçamentárias e financeiras, fica obviamente muito mais difícil implementar a agenda, implementar os programas, as ações que o prefeito havia planejado. Valdec, eu sei que você está à distância, mas eu fiz um painel, e até parte dele, como na entrevista com o Vladimir ontem, de análise dos 100 dias de governo dele. E procurei fazer o mais diverso possível, né? Foram ouvidos a Elaine Leão, presidente do CIPROSEP, Sindicato de Servidores Municipais, o cientista político, professor da UENF, Hamilton Garcia, o Jefferson, que estamos aqui, reitor do IFE, gestor universitário, professor, gestor universitário, o Igor Franco, também do Uniflu, professor do Uniflu, especialista em finanças, e José Francisco Rodrigues, que é presidente do CDL Campos, né, do setor logístico, do comércio. E vários deles pediu uma nota de 0 a 10, né, e que justificasse para esses 100 dias de Vladimir. Sei que você, à distância, é mais difícil fazer essa análise, mas como professor, que com uma história na UF, foi diretor também da UF, eu vou te pedir, mesmo à distância, uma nota de 0 a 10 pelo que você acompanha à distância e uma justificativa para esse 100 primeiros dias do governo Vladimir. Olha, Cláudio e Aloysio, eu como professor mais adepto aos processos de avaliação qualitativa, né, eu prefiro não me fixar em números, não é? Eu acho que a gente tem um período ainda prematuro para estabelecer um grau, uma avaliação ao governo do Vladimir Garotinho, mas eu destaco nesse processo esses dois aspectos, né? Do ponto de vista positivo, eu destaco, pensando numa avaliação qualitativa, destaco essa proatividade, digamos assim, né? Esse perfil mais de buscar iniciativas, de buscar interlocuções, assim, que o prefeito demonstra,
E também ressalto essas dificuldades estruturais, eu diria, tanto em função da pandemia, tanto em função da queda de receitas oriunda da economia do petróleo. Sendo que no primeiro caso, no caso da pandemia, o dramático, enfim, claro que o mais dramático é a perda das vidas, mas o dramático é que as consequências econômicas da pandemia não serão, digamos, superadas em curto prazo, não é, pessoal? Né? Esses impactos se farão sentir provavelmente, ao longo dos próximos anos. O que quer dizer que os prefeitos que tomaram posse agora, em 2021, terão que conviver praticamente ao longo de todo o seu quadriênio, né, com os impactos, com as dificuldades, com as rebordosas, né, por assim dizer, provocadas pela pandemia. Então, eu prefiro não dar um número, mas fazer uma avaliação de caráter mais qualitativo. E a última pergunta para encerrar o bloco, chegamos ao tempo que o Cláudio Nogueira determinou. Caio Viana, recentemente, foi publicado no Diário Oficial. Uma coisa muito criticada nele durante a campanha era a falta de experiência profissional, né? Um currículo reduzido, profissional. E ele foi publicado no Diário Oficial, ele assumindo a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é uma pasta que você conhece bem, né? Você teve lá, no governo de Godofredo, não foi isso? Com o Godofredo eu fui secretário de Educação e com o Rodrigo eu fui secretário de Educação e de Ciência e Tecnologia. Não, então com o Rodrigo. Mas você conhece bem a pasta. Como é que você sentiu essa nomeação, qual a sua apreensão e o que você espera do trabalho de Caio lá em Niterói? Então, sobre a nomeação, eu tomei conhecimento, assim como vocês, pelos atos oficiais da Prefeitura. Né? Eu não sabia, não participei de nenhuma articulação e, portanto, soube, assim como vocês souberam. O que eu espero, né, é que a gente possa, digamos, ter, né, uma política de ciência e tecnologia local em Niterói, que é uma cidade muito marcada pela presença da comunidade científica e universitária, tem muita força, tem muita expressão na cidade, assim como em Campos, aliás. Né? Enfim, então, nós já tivemos uma política bem estruturada. Eu me lembro que a gente aprovou em 2013, quando eu era secretário do Rodrigo, nós fizemos uma conferência muito expressiva, uma conferência municipal de ciência, tecnologia e inovação, e aprovamos um plano municipal para o setor, um plano decenal, com metas organizadas, de estratégia de ação, que virou lei, né, foi aprovado na Câmara Municipal, a lei está vigente em Niterói, portanto, o documento, né, a diretriz que organiza, que norteia, que estrutura a política pública do setor aproximadamente até 2023. Então, eu espero que essas diretrizes sejam observadas, espero que haja muito diálogo entre a Secretaria e a comunidade científica de Niterói, não apenas com as universidades, as instituições de ensino superior, mas Niterói, por exemplo, cedia o Instituto Vital Brasil, né, nosso valoroso e glorioso Instituto Vital Brasil, cedia a Pesagro, a Companhia de Pesquisa Agropecuária Estadual, tem a presença também do Instituto de Pesos e Medidas. Então, Niterói tem uma presença muito significativa de algumas instituições emblemáticas da ciência fluminense. Então, espero que haja muito diálogo entre a Prefeitura, a Secretaria e essas instituições, e, além disso, que possa haver também mais políticas, como nós desenvolvemos naquela época, de socialização, digamos, democratização do acesso às vantagens que as novas tecnologias proporcionam. Por exemplo, naquela época nós conseguimos, Álvaro, Aloysio e Cláudio, colocar vários logradouros públicos da cidade conectados à internet, né? Praças, parques, enfim. Então, espero que a gente possa ter uma política também que democratize, né, o acesso às vantagens, às facilidades que as novas tecnologias proporcionam. Enfim, além, é claro, aí é uma política que seria combinada com a Secretaria de Educação, que precisa avançar muito no processo de modernização tecnológica das escolas. Aliás, a pandemia revelou isso claramente, né? Assim, quando nós tivemos que ficar, digamos, confrontados ao desafio do ensino remoto, né? Nós percebemos em muitos lugares
e em Niterói não foi diferente, em muitos lugares, como que as escolas estavam ainda no século XX, algumas até no século XIX, né, em relação à infraestrutura tecnológica. Então, acho que é muito importante que a pandemia nos ensine essa lição, entre outras, né? As escolas precisam, digamos, se chegar ao século XXI, do ponto de vista das mídias digitais, das redes virtuais, da infraestrutura tecnológica. Então, espero que o Caio possa, com a sua equipe, avançar nesses aspectos, entre outros. Você deu muito o aspecto conjuntural da pasta, conhece bem, teve nela, né? Agora, do que você conheceu do indivíduo político Caio na campanha, o que você espera desse indivíduo político à frente da pasta? Olha, Luísio e Cláudio, eu, na verdade, não conheço tão de perto assim o Caio, né? Conheci mais o seu pai, né? Que foi um prefeito, enfim, com muita visibilidade em Campos e fora de Campos, me refiro, claro, a Arnaldo Viana. Mas, assim, não conheço muito o Caio, né? Nós tivemos alguns poucos contatos, meses antes da campanha eleitoral de 2020, em contextos informais, não eram reuniões de trabalho, não eram reuniões, enfim, sobre pautas específicas, e durante a campanha eleitoral eu tive essa participação pontual, como eu expliquei aqui, nessa reunião que nós fizemos em novembro de 2020. Então, assim, o que eu espero é que é um jovem, não é? Certamente antenado e conectado aí com as inovações tecnológicas, com disposição para trabalhar, que afinal de contas, se colocou à disposição para ser prefeito de uma cidade com um porte, com envergadura de Campos, é porque tem disposição para enfrentar desafios. Então, espero que isso seja canalizado para o êxito da política de ciência e tecnologia em Niterói. Mas, assim, não tenho elementos mais precisos que eu possa compartilhar com vocês aqui. Perfeito. Bom, são 8h01. Fechado esse bloco, então, a gente faz uma pausa rápida e próximo bloco a gente volta a conversar com o deputado estadual Valdec Carneiro, ao vivo conosco aqui no Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias.